יחד 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 כולם קדושתך ישתלשו כולם קדושתך. Tem poucas pessoas, eu acho que dá para a gente articular aqui uma conversa, né, durante a leitura. Então, a gente faz aqui a leitura desses comentários e vamos fazendo a nossa didática em cima dessa leitura, para que o nosso entendimento ele encontre pontos em comum, né? Porque uma leitura ela pode ser interpretada de várias formas, né? Cada um tem a sua interpretação pessoal. No entanto, existem interpretações que passam por critérios, e existem interpretações que passam por achismos. Eu acho que é assim, então vou interpretar dessa maneira. Então, o que o judaísmo fala sobre a ideia de critério, né? Desses critérios de interpretação? A gente já falou bastante sobre o método Pardes, e hoje a gente vai entrar um pouquinho nele, né? Mas dentro do contexto da Parashá. Então, a Parashá Kedoshim. Então, ela diz o seguinte: e o Eterno falou a Moshe, dizendo: fale para toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, pois eu sou o Eterno, seu Deus, sou santo. Toda pessoa, sua mãe e seu pai, e os meus Shabatot vocês guardarão. Eu sou o Eterno, seu Deus. Então, olha que interessante. A palavra Kedoshim, ela só nesse trechinho que eu li, a referência da palavra Kadosh, ela aparece duas vezes. A primeira vez no plural, escrito Kedoshim, sejam santos, sagrados, né? E depois o Eterno, ele diz: eu sou o Eterno, seu Deus, sou santo. Mas a palavra santo, quando é direcionada a Deus, ela se escreve com um vav, né? E quando ela é direcionada ao homem, ela se escreve sem o vav. Então, nós temos aqui Kedoshim no plural. E esse Kedoshim no plural, ele não tem o vav. Mas quando se fala de Kadosh no hebraico referente ao Eterno, tem um vav, né? No Kadosh, né? Entre o Dalet e o Shin, existe um vav. Aqui na palavra Kedoshim, né, do nome da Parashá, não existe esse vav. Então, a gente vai entrar nesse detalhe também. Então, Kedoshim, o Kuf, né, que é a primeira letra, ela tem um valor numérico de 100. O Dalet tem o valor numérico de 4. O Shin tem o valor numérico de 300. O Yud tem o valor numérico de 10. E o Men, o valor numérico de 40. Então, 100 mais 4, mais 300, mais 10, mais 40, 454. Aí, quando a gente filtra para chegar no dígito, a gente soma 4 mais 4, mais 5, 13. O que é o 13? O 13 é o que a gente chegou nessa mesma conclusão na festa de Pessa. Quem pôde acompanhar, quem pôde estar aqui no dia de Pessa, a gente aprendeu que a palavra Pessa, ela tem também a gematria de 148. E somando, também você chega até o decimal de número 13. E o que a gente explicou sobre o número 13? Se refere à plenitude dos filhos de Israel com a presença de Hashem. Ou seja, Israel só é unido quando está totalmente ligado ao Criador. Então, são as 12 tribos, mais o Criador, nós temos o número 13, simbolizando a unidade do Criador com o seu povo, com a nação de Israel. Então, quando eu somo 1 mais 3, eu tenho o dígito final, que é 4. E aí a gente entra, então, na essência, e nisso a gente encontra a essência da Parashá, o número 4. E aí a gente vai entrar nesse critério do número 4. O que tem a ver o número 4 com o Kedoshim?
Dentro da temática da Kabbalah, né, nós temos 5 níveis de alma. 5 níveis de alma. O primeiro nível é o Nefesh. E esse Nefesh, ele é dividido em 2 faces. O Nefesh Behamit, que é a nossa alma animal, os nossos instintos, nossos impulsos animalescos, a fome, né, o desejo, enfim, o frio, necessidades corpóreas. Tudo isso é fruto da Nefesh Behamit, da minha alma animal. Ou seja, tudo aquilo que me leva à mesma busca que os animais têm, como abrigo, procriação, alimento, moradia, segurança, tudo isso é resultado da minha Nefesh Behamit. Tudo isso é fruto da minha natureza animal. O homem que vive somente para satisfazer os seus desejos físicos, né, vive somente para comer. Tem aqueles que comem para viver, mas tem aqueles que vivem para comer, né, que vive somente na sua busca corpórea, né, somente nas relações materiais. Essa pessoa não é diferente de um animal, entendeu? Ela simplesmente é um animal um pouco mais evoluído, porque anda, fala, raciocina, mas ele é um animal racional, mas ainda um animal, porque o seu objetivo de vida não é diferente do mesmo objetivo dos animais, que é viver, preservar sua prole, viver, sobreviver, né? E garantir a existência animalesco. Mas é a base. É a base. Por exemplo, eu de barriga vazia, eu não vou conseguir filosofar. Eu não vou conseguir estudar Torá, correto? Como é que eu vou estudar Torá? Como é que eu vou ter pensamentos? Como é que eu vou fazer um serviço ao Eterno, estando com fome e com frio? Então, essas necessidades básicas, elas precisam ser a base da existência. Então, antes de satisfazer qualquer coisa, eu preciso satisfazer a minha alma animal. E eu estando satisfeito com a minha alma animal, eu então a domino. Né? Como é que eu vou domesticar um animal selvagem? Cuidando dele, não é isso? Dando comida para ele, dando água, dando comida, dando moradia, né? Enfim, quando eu então faço esse animal se tornar um animal doméstico, então eu domino sobre ele. Mas para eu dominar sobre ele, eu tenho cachorro em casa, eu tenho gato em casa. Então, para eu dominar sobre esses animais, eu preciso satisfazer os desejos dos animais, né? Preciso proporcionar para eles toda a condição necessária para sobreviver. Como é que eu vou ter um animal em casa se eu não tenho comida nem para mim? Não é isso? Então, eu dominando esse animal interior, satisfazendo ele com as necessidades básicas, aí então eu posso pensar, elaborar, imaginar, ou seja, arquitetar a minha vida para fora dessas necessidades já satisfeitas por uma necessidade maior, que é a necessidade de compreender. O animal ele não precisa compreender nada, né? Ele não precisa compreender, ele vive pelo instinto. Agora, nós temos, além dos nossos instintos animais, nós temos a necessidade de compreender as coisas. Nós temos a necessidade de entender. Nós temos a necessidade de nos desenvolver. Nós não nos contentamos com a nossa condição atual. O ser humano ele sempre quer mais. O animal, quando ele come, ele se sente satisfeito, ele deita e dorme. O homem não, ele come, se realiza e ele começa a desejar outras coisas. E para isso ele vai criando meios de preservar suas conquistas para que possam angariar novos recursos. E nisso ele vai prosperando, enriquecendo, acumulando. E ele começa, então, a compreender, começar a entender como funciona o mecanismo da vida, como funcionam as coisas, como o mundo funciona. Então, ele começa a desenvolver nesse nível a sua Nefesh Elokit, a sua alma divina, que é o desejo pela conexão com as coisas que estão além dos instintos. Né? Quando eu começo a pensar para fora do meu instinto de sobrevivência, eu estou, então, transcendendo a minha natureza animal e indo para um nível maior de compreensão, de consciência. Eu quero saber, eu quero aprender, eu quero me desenvolver. Então, esse nível é o que diferencia realmente o ser humano do animal.
o desejo pela compreensão. Né? Por isso que a Kabbalah diz que nós somos seres falantes. Não por quê? Porque todos os animais se comunicam entre si, mas falante no sentido de projetar a nossa própria realidade, organizar a nossa realidade. Nós construímos civilizações, né? Nós criamos ferramentas, né? Nós criamos meios de socialização. Enfim, nós temos toda uma superioridade intelectual a de todos os outros animais, porque nós temos esse desejo de compreender. Nós temos a ideia de que existe um ser criador, de que o universo ele não é resultado do acaso, e nós começamos a investigar isso. Então, nisso veio a espiritualidade, o desejo de conexão com o invisível. Veio também as ciências, que é a busca dos mecanismos de como funciona a nossa realidade, e essa busca de compreensão ela foi se desenvolvendo. Então, o homem ele transcendeu a sua condição natural e se tornou, então, um ser divino. Aqui começa a história de Adão. Aqui começa a história do homem que começou a investigar, né, o sentido da vida. E não somente os recursos da vida. Não, eu quero sobreviver, eu quero comer, eu quero ter filho, eu quero ter minha casinha, minha roupa e está tudo certo. Não, esse homem, esse primeiro indivíduo, né, ele foi o primeiro ser que começou a olhar para o mundo ao seu redor e encontrar e entender que tudo aqui tinha um propósito maior do que somente o de estar ali, de que isso tinha uma função. Então, nisso ele começou a estabelecer a sua busca, os seus estudos. Por isso que a Torá diz que ele deu nome a todos os animais. Por quê? Porque ele começou a observar a natureza e o procedimento de cada um. Ele começou, então, a dominar sobre a sua natureza animal. Começou a dominar sobre a terra, dominar sobre o conhecimento, sobre a ciência. Ou seja, ele transcendeu a casca mais dura da nossa natureza animal e começou, então, a investigar a criação. Isso é a Nefesh Behamit, né? O que transcende a nossa natureza divina. Mas existe um outro nível, porque a Nefesh Behamit e a Nefesh Elokit, ou seja, a nossa alma animal e a nossa alma divina, ainda são a mesma Nefesh. Ainda são a mesma Nefesh. Só que dentro dessa Nefesh existem vários níveis também que precisam ser galgados para eu poder compreender o meu domínio pessoal. E aí eu saio da Nefesh. Quando é que eu saio da Nefesh? Quando, além do desejo de compreensão e de compreender o divino e me relacionar com o divino, eu começo, então, a desenvolver dentro de mim o desejo de servi-lo, o desejo de fazer um serviço ao Eterno, a ideia de que a minha comunicação com o Eterno tem o propósito e o objetivo de fazer com que eu promova melhorias no mundo físico. Não somente aceitando o mundo físico, como fazem os animais, e não somente investigando e compreendendo, mas atuando nele em favor dessa força regente, que é o Criador. Servindo ao Eterno. Como eu sirvo ao Eterno através do mundo físico? Por exemplo, eu estou aqui com um copo de bebida, né, um refrigerante. Então, se eu vou beber um refrigerante, eu faço uma brahá sobre ele. Né? Porque estou consagrando esse elemento físico ao ser divino. Ou seja, estou elevando todo o processo que levou a essa bebida a chegar até mim e fazendo com que isso seja feito um serviço ao Eterno. Fazendo disso uma forma de servir ao Eterno. Isso quem faz? É a minha alma animal? Não. É a minha alma divina? Não. Quem faz? São santas. Porque tudo que provém dele é santo. Então, eu sou santo porque eu vim do Eterno. E se ele é santo, então eu sou santo. Então, tudo o que é para o mantimento da minha vida tem que ser, é o meu ruach, esse segundo nível da alma, que desperta no ser humano o desejo de servir ao Eterno, o desejo de se dedicar ao Criador. Esse é o nível do sacerdote, né? O nível da santidade, onde a santidade ela começa a ser compreendida como algo não exclusivamente do Eterno, ou como algo imaginário, identificado. Para que eu seja santo, tudo que eu consumo,
faço, tudo que eu penso, tem também que atribuir, tem também que ter esses critérios de santidade. Então, você começa a se perceber. No nível de Nefesh Berhamit, você entende que Deus é santo, né? Berhamit não. No nível de alma divina, né? Nefesh Elokit, você começa a entender que o Eterno é santo, né? E que a criação é santa. E o que é santo aqui? Né? Santo é o quê? O que a gente aprende em outros contextos, em outras linhas de pensamento? Que santidade é o ato de se separar. Não está errado, né? Mas às vezes é mal interpretado. Se separar no sentido de não se misturar com nada. Não é bem assim que funciona. Entendeu? A santidade, ela é o ato de você ter um parecer separado da sua natureza humana. Você não julga as coisas e a realidade com seus critérios humanos. Você separa as coisas. Não, tudo isso está abaixo do nível de consciência da santificação e tudo isso está acima. Então, você começa a separar as coisas, né? Então, isso é o Kadosh, esse é o separado. É aquele que não mistura a realidade com a verdade. Ah, como assim misturar a realidade com verdade? Porque verdade é algo que está fora do nosso alcance. Realidade é a nossa interpretação, né? Não existe uma verdade ao nosso alcance, existem interpretações. Então, você recebe a luz, né? Os seus olhos recebem a luz, os seus ouvidos recebem o som e projetam essas informações para dentro do seu cérebro, e o seu cérebro, baseado, né, na constituição social que o formou, ele começa, então, a fazer interpretações. As sinapses vão relacionar as informações recebidas de fora com as informações que estão armazenadas ali dentro do teu subconsciente, e você vai, então, promover interpretações da realidade. Então, tudo que a gente entende é uma interpretação da realidade. No nível de santidade, você sabe diferenciar o que é a tua interpretação da realidade com o que é a verdade. Entendeu? A verdade, ela é o eterno. A verdade é o Criador. Tudo o que provém do eterno é bom, ainda que a minha interpretação de realidade diga que algo é ruim. Então, eu não defino aquilo como ruim porque a minha interpretação define aquilo como mal. Porque a santidade de Hashem, ela não pode ser violada. Ela precisa ser entendida como algo que preenche todo o universo e que só pode ser compreendida quando os meus níveis de consciência também vagam, né, também escalam, né, essas camadas de percepção. Então, o animal ele nunca vai entender, né, certas coisas que somente o homem entende. E da mesma forma, o homem nunca vai entender certas coisas que somente o Criador entende. Então, quando a gente olha para o animal como um ser, né, intelectualmente inferior, né, ao ser humano, a gente tem que entender que a visão do Eterno sobre nós não é diferente. Não é diferente. É por isso que a gente tem que respeitar a vida do animal, respeitar os animais, porque são níveis de consciência inferiores ao nosso e que precisam receber de nós todo o aprendizado e sabedoria adquirido no nosso nível. Então, você, quando vai se relacionar com o animal, seja para comer a carne de um animal, ou seja para usá-lo em algum tipo de trabalho, você precisa entender que aquele ser é uma criação, né? Ele foi dado para o Criador para que você reproduza sobre essas vidas, essas formas de vidas inferiores, todo o sentimento que você gostaria que o Criador direcionasse a você. Ah, mas peraí, mas eu como carne de animal, o Criador vai comer minha carne? Não, isso é simbólico, gente. A ideia é, da mesma forma como você, através da vida do animal, oferece, através de uma prahá, um serviço ao Eterno, através da sua própria vida e do seu próprio corpo, você também tem que oferecer um serviço ao Eterno. Quando a gente compreende o que é a santidade de Hashem, a gente fica temeroso de ter que tirar ou anular qualquer forma de vida, porque é como se você estivesse amputando o membro do Criador, entendeu? Porque é uma forma de vida criada por ele, e só ele pode tirar a vida.
Mas eu, para manter a minha vida, eu preciso tirar a vida de um outro ser. Por isso tem a didática dos sacrifícios, né? Porque quando você tira a vida de alguém, você está violando um direito que o Criador deu a um ser. Então, quando você tem que realmente fazer isso pela sua própria sobrevivência, você tem que reconhecer. Você tem que reconhecer que aquela vida que está oferecendo a sua vida pela nossa, ela merece respeito, merece gratidão, porque é graças a esse animal que vai me alimentar que eu e a minha família vamos conseguir sobreviver. Então, os judeus, eles foram ensinados isso no deserto. Quando eles iam oferecer sacrifício, eles tinham essa consciência. Esse animal está dando a vida dele por mim. Mas eu não dei vida a ele. Quem deu vida foi o Criador. Então, para quem eu devo oferecer essa vida? Para minha satisfação pessoal? Para minha fome? Não. Eu ofereço ao Criador, porque a vida é dele. Então, eu apresento esse sacrifício, que é de sagrado ofício, né? O trabalho, esse serviço sagrado, eu ofereço isso ao Eterno, e então eu vou usufruir para a minha vida, para a minha sobrevivência, mas reconhecendo que todas as coisas provêm do Eterno. E ao oferecer esse sacrifício, ele permite, então, que eu me alimente dessa vida inocente. De outra forma, é assassinato. De outra forma, ainda que seja para comer. Quando eu tiro algo que eu não dei, eu estou roubando. E quando se trata de vida, eu estou matando. Então, a didática do sacrifício, ela vem nos ensinar justamente isso. Aquela vida não é sua para que você se ache no direito de tirar. Ela é do Eterno, ela é do Criador. Então, faça isso, consciente de que você está sobrevivendo às custas da vida de outro. E assim funciona o mundo. Para que uns vivam, outros têm que morrer. Essa é a realidade da natureza. Mas é a verdade? Tá entendendo? Quando a gente olha para a natureza, não é bem a realidade. Um leão, para sobreviver, tem que matar a zebra. Essa é a realidade. Nossa vida interpreta assim. Só que a verdade, quando eu compreendo a mensagem de Kedoshim, a verdade absoluta é que todas as vidas pertencem ao Criador. Os corpos são da terra. A criação, tudo que é criado, pertence ao pó, pertence à terra, pertence à matéria. A vida em si, a força que rege a vida, ela é a mesma de um leão, é a mesma de uma zebra, é a mesma força que rege uma planta, é a mesma força que rege um ser humano, uma fruta, uma mosca, um verme, porque a vida do Eterno é uma só, mas ela é distribuída em diferentes roupagens. Contudo, cada segmento dessa vida alimenta um ao outro. Por quê? Porque é a mesma vida. O leão, quando mata a zebra, não é porque o leão é mau e a zebra é boazinha. É porque a vida do leão depende da vida da zebra. Por quê? Porque, em suma, são a mesma vida. Para uma vida continuar, a outra vida tem que se anular. Por quê? Porque a vida da zebra não chegou ao fim com aquilo. Não, agora ela foi pertencer ao leão. Ela passou para a vida, para a existência do leão, para continuar a existência daquele que a matou. Então, isso é quando a gente observa a natureza, a gente entende que existe ali um monte de animal que mata outro animal e a gente acha isso, a gente não entende. Tá entendendo? A gente não entende porque a gente só consegue olhar as coisas do lado de fora. Mas o lado interno das coisas, só existe uma vida, uma única vida, que é o Criador. E essa vida, ela se expressa de muitas formas, mas todas as vidas são Ele. Então, tudo veio dele, tudo retorna a Ele. Por quê? Porque o leão vai morrer e ele vai fertilizar a terra onde vai nascer a grama e a zebra vai comer a grama também. Então, essa relação da vida com a própria vida em si, ela não se trata de uma eliminar a outra, mas de uma alimentar a outra, e esse fluxo é eterno. Esse fluxo ele é contínuo. Essa é a santidade, esse é o pensamento da santidade. Perceber as coisas separadas da nossa consciência animal, separadas da nossa consciência pífia, da nossa interpretação.
Está entendendo? Compreender o grande fluxo da existência. Então, aqui, nesse comentário, diz o seguinte: Rabi Hia ensinou esta sessão, né, de Kedoshim, pois falava de uma reunião de toda a comunidade, porque a maioria dos princípios essenciais da Torá se encontra nela. Ou seja, nessa paraxá de Kedoshim, a essência da Torá está aqui. Tá vendo? A essência dos principais fundamentos da Torá estão todas aqui. E é uma paraxá maravilhosa de ser estudada, porque ela é muito profunda, né? A gente não vai passar hoje aqui da última página, da primeira página, mas eu sempre recomendo. Leiam as aliotes todo dia. Leiam. Às vezes eu né, vou fazer aqui o meia-culpa, porque às vezes eu sou meio hipócrita nisso, porque às vezes eu, como eu estava falando aqui com o Renato antes de começar a aula, né, às vezes dentro de casa a gente meio que fica numa zona de conforto, né, e acaba negligenciando algumas responsabilidades espirituais. E é um erro que todos nós estamos sujeitos. Mas qual é a diferença de cometer esse erro, né, ou não cometer esse erro? Significa que, ao reconhecer que isso é errado, eu estou, então, me comprometendo com a necessidade de melhorar. Tá entendendo? Então, a gente acaba negligenciando algumas coisas, mas reconhecendo isso facilita a nossa vida espiritual, porque a gente está identificando com um problema. E sempre que a gente vai resolver esse problema, a gente vai lidar com outros problemas. Mas o importante é reconhecer que existe um problema aqui. Tá? Então, às vezes, eu mesmo sou um pouco negligente nessa questão da leitura diária, entendeu? E pretendo melhorar. Então, continuando aqui. A coisa mais fácil é esconder-se do resto do mundo e de suas loucuras. Isolar-se em uma sala e ser um santo eremita. No entanto, o que a Torá deseja é que a pessoa faça parte integrante de toda a congregação dos filhos de Israel e seja santo. Santificar-se também sobre o que é permitido. O primeiro dito que ouvimos do Rebbe Abi Shneur Zalman de Liadi, que é o autor do Tânia, que a gente vai estudar com ele amanhã, foi: o que é proibido não se pode, e o que é permitido não é preciso. Então, tentando explicar esse conceito aqui, o que é proibido não se pode, o que é permitido não é preciso. Então, por que eu faço o que é permitido, se não é preciso? A minha força deve estar voltada a fazer o que é obrigatório, né? Ou seja, aquilo que o Eterno nos manda fazer. A gente sabe que as mitzvot são 613 mitzvot, né? 248 são mandamentos positivos e 365 mandamentos negativos. Eu devo dedicar toda a minha vontade de fazer e de executar somente aos 248 mandamentos positivos. Né? É onde eu devo direcionar a minha hesed, a minha vontade de atuar. Né? A minha restrição tem que ser condicionada aos mandamentos negativos. Mas o que é permitido só é tolerado. Então, se é permitido, eu não posso entender que é certo só porque Deus permite. É porque existem concessões, né, de coisas que o Eterno conhece, a nossa natureza, e ele tem certas permissões, por exemplo, que não vão nos destruir, mas, enfim, também não vão nos elevar. Né? São permissões. Mas a minha força no cumprimento da Torá tem que ser totalmente direcionada ao que é mandamento. Qual é o mandamento? O que o Eterno quer de mim? É para isso que eu devo direcionar a minha energia. E às vezes, quando eu fico muito não, pelo menos eu não fazendo o que é errado já está bom. Entendeu? Eu não estou tendo uma vida ativa, eu estou tendo uma vida passiva. E aquele que tem uma vida muito passiva, ele acaba se sujeitando a certas forças do universo que vão causar a sua decomposição. Porque ele pode só receber coisas boas, mas como ele refinou a sua natureza, ele treinou a sua natureza a somente receber,
quando ele tiver que dar alguma coisa, ele vai se sentir incapaz. Sabe aquela mãe, o pai que dá tudo que quer para o filho, e aí quando o filho ele cresce, quando ele tem que tomar alguma atitude, quando ele tem que conquistar alguma coisa, ele é um fracassado. Ele fracassa porque ele não foi ensinado a conquistar, ele só foi ensinado a receber. Mas o pai e a mãe davam tudo para o filho, o resto do mundo vai dar? Né? Será que o resto do mundo vai dar tudo que eu quero para o meu filho, só porque eu gosto de dar tudo que o meu filho quer, sem ele ter nenhum esforço, sem ele ter nenhum mérito? O mundo não vai fazer isso. Então, quando você dá tudo que o teu filho quer, você está construindo uma pessoa que vai ter um futuro sadio. Não, você está construindo uma pessoa doente, você está criando um monstro. Por quê? Porque na hora que ele entender que ele não tiver mais o pai e a mãe para dar tudo o que ele quer, ele vai tentar tomar dos outros. E aquele que não dá o que ele quer vai sair como errado, porque ele foi criado assim, só recebendo. Nos relacionemos com o mundo, mas de uma maneira santa. Porque o mundo é criação do Eterno, mas está em um nível de ocultação da luz divina. Então, como essa luz divina, como os atributos divinos vão encontrar, né, um campo sólido aqui na Terra. Entendeu? Como eu posso manifestar esses atributos divinos no mundo? Como é que eu posso diminuir essa escuridão que oculta a luz divina no mundo? Olha, através das ações que representam o caráter do Eterno, né? Que é o cumprimento das mitzvot. O cumprimento das mitzvot, quando eu tenho uma vida baseada nos critérios divinos, né? Então, isso é trazer a santidade de Hashem para o mundo. Não trazer a santidade de Hashem para mim, mas, através de mim, trazer a santidade de Hashem para o mundo. E para que o mundo possa reconhecer a mesma coisa que hoje nós reconhecemos. Compreender a verdade. E não somente interpretar a realidade. Então, a grande maioria das pessoas no mundo são ensinadas a interpretar a realidade, cada qual no seu contexto. Mas nenhum deles compreende a verdade, porque a verdade está oculta. Então, onde eu encontro a verdade? Aí a gente vai aqui para a palavra Kadosh. Né? Lembra que a gente falou? Quando eu escrevo Kedoshim, eu escrevo sem um Vav. Então, aqui os sábios dizem o seguinte, a palavra Kedoshim está escrita sem a letra Vav, mas Kadosh está escrita com a letra Vav, mostrando que a completitude da santidade só se encontra em Hashem. Então, quando eu tenho essa percepção de que por mais que eu tente me santificar, eu nunca vou encontrar a completitude da santidade, porque ela é exclusiva de Hashem. Então, ele é a fonte da santidade, eu posso ser o canal. Mas como canal, eu não sou fonte nenhuma, então eu não posso me julgar santo. Mas ser um canal da santidade do Criador. Por isso a diferença na própria escrita da Torá. Para que a gente não venha confundir que eu tenho que ser santo como Deus é santo. Isso é impossível. Eu tenho que ser santo dentro das minhas possibilidades. Dar o melhor de mim. Porque ainda me falta completitude, mas foi colocado em mim o desejo de ser santo completo, só ele. Só ele, porque ele é escrito com a letra Vav. Kadosh com Vav é só o Eterno. Eu sou Kadosh, mas sem Vav. Ou seja, eu posso me tornar Kadosh, mas sem Vav. Ou seja, por mais que o homem consiga se santificar, ele sempre vai deixar algo falhando. Ele nunca vai ser perfeito, ele nunca vai ser completo como o Criador é. E aí, quando eu faço a gematria aqui da palavra Kadosh com o Vav, referente ao Eterno, então eu tenho aqui o Kuf, que equivale, tem o valor numérico de 100, o Dalet, que tem o valor numérico de 4, o Vav, que tem o valor numérico de 6, e o Shin, que tem o valor numérico de 300. Então, 100 mais 4, mais 6, mais 300, eu tenho o valor 410. E aí, quando eu somo os dígitos, 410, o zero não tem valor, então ele é nulo. Fica o quê? 4 mais 1. 4 mais 1, 5. Quando eu vejo a palavra 5, a primeira palavra que me vem à mente, Torá. Torá, os 5 níveis, os cinco livros da Bíblia, da Torá, relacionados aos 5 níveis de alma. Ora, Kedoshim
é uma palavra maior do que Kadosh. Mas o dígito de Kedoshim, quando a gente procurou a essência do dígito, é 4. É 4. Referente, eu chego até o 4º nível. Até o 4º nível. A gente pode chegar até Neshama e ainda aspirar, né, e entrar ali na porta do nível superior, que é o nível de Hayat, né, o nível do ser vivente. Quando realmente eu entendo esse fluxo da vida como algo único. Quando eu entendo que eu sou um com o Eterno e que eu sou um com o planeta Terra, que eu sou um com tudo que existe. Quando essa unidade ela é percebida de maneira ímpar. Quando já não existem mais a visão de fragmento e de coisas separadas. Né? Quando eu chego nesse nível de Hayá, que é a vida, eu entendo que não existem vidas diferentes. Só existe uma vida, porque tudo é ele. A Kabbalah ela tem esse mantra. Né? Em Yod Milvador, nada existe além dele, só ele existe. Nós somos centelhas divinas, nós somos fragmentos da divindade, mas só ele é completo, só ele é real. Então, quando eu tenho essa palavra Kedoshim, que é santos no plural, referente ao homem, o dígito comum é 4. Mas quando eu tenho essa palavra singular, né, referente a Deus, Kadosh, o dígito comum é 5. Então, como eu compreendo a santidade plena do Criador? Através da Torá, através dos 5 livros de Moshe e de todos os seus derivados, de todas as suas explicações, como o Talmud, como o Zohar, né? Enfim, a Torá é a base da santidade no mundo. Não existe santidade que não esteja em acordo com os princípios da Torá. Tá entendendo? Então, assim, espero ter sido... Tem mais coisas aqui para ler, mas eu não quero tomar o tempo de vocês, não, para não ficar puxado. Né? Eu acho que o Renato tem que trabalhar. Então, assim, tem algum comentário, alguma dúvida? A gente vai encerrando por aqui, mas fique à vontade aí para acrescentar qualquer coisa. Valeu? Exato. Aí, sobre essa questão, né, de algumas linhas de pensamento, não buscar uma espécie de separação, né, das coisas, ao invés da utilização correta, é porque algumas religiões têm a característica de exercer domínio psicológico sobre os seus membros. Então, é muito mais fácil eu dominar alguém colocando nele o sentimento de medo. Né? Então, quando eu acho que como não se trabalha o refinamento da alma, então eu preciso colocar na consciência do outro a ideia de que tudo pode prejudicá-lo. Então, eu vou causar nele medo. Vou causar o medo e ele vai se separar. Não, eu não posso beber cerveja porque eu sou crente. Eu não posso beber um vinho, eu não posso tomar um golinho de cachaça, eu não posso fazer nada do que é interpretado na minha religião como errado, porque senão eu vou estar pecando. Né? É um pecado que não existe, mas o cara vai entender como pecado. Por quê? Porque ele precisa manter o subconsciente dele cativo ao medo. E através desse discurso de medo, cara, se eu consigo convencer um ser humano de que tomar uma cerveja é pecado, eu posso convencer ele de qualquer coisa. Né? Se eu consigo convencer o ser humano de que tomar Coca-Cola é pecado, eu consigo convencer ele de qualquer coisa. Então, existe muito essa cultura de implantar o medo nos seguidores para que os seguidores fiquem cativos à sua orientação. Então, eu não faço aquilo que eu posso interpretar como pecado, por quê? Porque o pastor falou. Não, mas aonde a Torá está dizendo isso? Não, mas isso aí é uma interpretação. Mas peraí, então é uma interpretação. Quando eu falo em interpretação, eu falo da convicção pessoal de uma pessoa sendo imposta sobre outra. Então, quais são os critérios de interpretação? A gente até comentou de falar e acabou não falando. Né? É um nível pardes, né? O pardês, que é o pomar. Então, existe um nível literal, existe um nível, né, de Hermetz, que é o nível alusivo, existe o Midrash, que é o nível alegórico, e existe Sod, que é o nível de segredo. Então, qual é o crivo da tua interpretação? Está em Pshat? É literal? Ok, vamos interpretar o texto literalmente, sem problema. Não, Hermetz, é alusivo, você está fazendo uma alusão,
do texto a uma certa, a um outro texto, ou algum evento, tal, alguma coisa, você está relacionando esse texto com alguma coisa? Você, não, é da minha cabeça. Mas se é da sua cabeça, então não é da Torá. Então não é dos sábios. Então, assim, você pode interpretar um texto literalmente, isso é válido pela Torá. Você pode interpretar um texto ao pé da letra. Isso é válido. Você vai, em algumas coisas, tu vai ter que rebolar para explicar, porque não tem explicação, mas você pode. Então, é um direito seu. Existem pessoas altamente literalistas. Enfim, não é inteligente, mas também não é proibido. Né? Aí existem algumas pessoas que gostam de fazer alusão, gostam de pegar um texto da Torá e gostam de relacionar com o texto do Taná, gostam de relacionar com o Talmud. O Talmud, por exemplo, ele é cheio de interpretação remes. Ele é cheio de interpretação alusiva, né? Porque ele relaciona vários textos para uma ideia comum. Existe o Midrash, que é a interpretação alegórica. Como é que você vai explicar para uma criança um conceito complexo? Simplificando ele. Pegando esse conceito complexo e tratando ele na linguagem da criança, para que a criança possa entender. Então, nós somos crianças existenciais. Então, o Midrash para a gente faz com que nós possamos compreender uma realidade invisível, fora da matéria, mas dentro da matéria. Ou seja, eu pego essa realidade superior e coloco no nível inferior, para que o meu pensamento inferior, para que a minha mentalidade inferior se adeque. E tem o surdo, tem o segredo. Que, na verdade, aí, o homem já não é homem no texto, é o desejo de doar, a mulher já não é mulher, é o desejo de receber, a serpente já não é mais a serpente, mas sim a minha própria mente. Está entendendo? A árvore do conhecimento não é mais uma árvore, mas é o estudo. Denise entrando. Shalom, Denise. Então, assim, a gente pega esses níveis de interpretação que eram um nível trazido pelos sábios. Então, os sábios vão te orientar como interpretar corretamente, porque eles subiram a esses níveis de conhecimento superior e trouxeram de lá esses níveis de interpretação para a gente poder compreender. Agora, eu dispenso isso e faço uma interpretação totalmente pessoal, baseada na minha própria experiência, baseada no meu próprio convívio. Cara, eu não estou interpretando um texto que eu fiz, não estou interpretando um texto sagrado. A fonte da Torá é o Criador, a Torá veio dos mundos superiores. Como é que eu vou interpretar um texto sem ter conhecimento desses mundos superiores? Entendeu? Então, a ideia é aceitar o que está escrito. Ah, mas eu não concordo. Azar o teu. Vai. Tá entendendo? O Eterno não está preocupado se você concorda ou se você discorda. Se você entende, ok. Se você não entende, paciência. Mas é buscar a compreensão. E aqui uma interpretação cabalística, quando fala de honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? Existe aplicação literal. Honrar o pai, honrar a mãe. Eu tenho que honrar o pai e a mãe, inclusive um dos primeiros mandamentos colocados aqui, né, nessa paraxá. Aqui, ó, toda pessoa deve temer sua mãe e seu pai e os meus sabatotes. Então, assim, honrar pai e mãe, respeitar pai e mãe, isso é fundamento da Torá, em todos os níveis. Dentro do nível Peshat. Como eu entendo isso dentro do sentido literal? Honrar pai e mãe no sentido literal. Ora, honrar literalmente o meu progenitor e a minha progenitora, o meu pai e a minha mãe. Amanhã é dia das mães, né? Amanhã é dia dos filhos honrar as mães, né? Ligar, visitar, enfim, estar junto. É o dia de honrar pai, de honrar mãe. Mas existem outros níveis também. Por exemplo, a Kabbalah entende o quê? Como pai e mãe. Né? A gente entende ali a árvore da Sefirot, né? Então, existe Keter, que representa ali o próprio Criador, né? De uma forma infinitamente reduzida, né? Mas dentro da nossa percepção. Keter, que liga o Ensof à criação. E existe abaixo de Keter, Ormar, a sabedoria, que é chamada Abba, o pai. E Ormar, ele recebe a luz de Keter e transmite a luz para Biná, que é Ima, a mãe. Então, Ormar, que é a sabedoria,
E Ima, que é a compreensão. Na Kabbalah, eles recebem, Formar recebe o título de Abba, que é pai, e Ima, que é a compreensão, recebe o título de Ima, que é mãe. Então, o que é honrar pai e mãe de uma maneira cabalística? Honrar a compreensão da sabedoria. Quando eu honro a Torá, quando eu compreendo a Torá e a sabedoria da Torá e me submeto à compreensão da sabedoria divina expressa na Torá, eu estou honrando espiritualmente pai e mãe. Então, eu só posso honrar pai e mãe se o meu pai e a minha mãe ainda são vivos? Literalmente, sim. Mas então quer dizer que se eu não tenho pai e mãe vivos, um órfão, por exemplo, ele fica impedido de guardar esse mandamento? Se o pai e a mãe não estão vivos, como é que ele vai cumprir essa mitzvah? Se o pai e a mãe morreu? Compreendendo os outros níveis de existência dessa mitzvah. Honrando a sabedoria e honrando a compreensão. A sabedoria, ela fecunda o entendimento, a compreensão. E o entendimento gera o conhecimento, que é da arte, o filho. Então, eu, quando recebo o conhecimento da Torá, eu me harmonizo com a Sefirá de Da'at, que é o filho, e então eu me comunico com a minha mãe, que é a compreensão, e com o meu pai, que é a sabedoria. E ambas recebem do Criador. Então, eu tenho aqui o triângulo, o eterno, o pai e a mãe. E eu, como o receptor final, sendo o filho. E da arte, então, o filho, o conhecimento, ele começa a se comunicar com todas as sefirotes emocionais. Hesed, a bondade. Gevurah, a justiça. Tiferet, a beleza, o equilíbrio. Depois vem Netzah, que é a vitória, o regozijo, a satisfação. E Hod, a humildade, a mansidão. E Esod, que é o fundamento, é onde entra também esse critério da Kedushá, né, onde toda essa realidade superior é canalizada para descer até Malhut, que é o mundo da realização, que é o reinado. É em Malhut que tudo acontece. É em Malhut que os resultados são condicionados. Então, começa lá com pai e mãe. Aí eu vou desenvolvendo aqui. Se eu não honrar as sefirotes superiores, que é a fonte da minha existência, eu não me adequo ao critério de Da'at. E sem Da'at, eu não consigo harmonizar as outras sefirotes. As sefirotes emocionais. Não consigo desenvolver a bondade, não consigo desenvolver justiça, não consigo desenvolver equilíbrio, não consigo obter vitórias, não consigo desenvolver humildade, não consigo ter critérios, fundamentos para a minha existência e não consigo realizar nada. Entendeu? Depende do quê? Do meu pensamento, do meu sentimento em honrar a sabedoria, em honrar a compreensão da sabedoria do Criador. Tá entendendo? Isso é honrar pai e mãe. Entendeu? E aí, quando guardais o meu Shabbatot, o Shabbat, ele é representado pela Sefirá de Malhut. Ah, mas eu não sou judeu, eu não preciso guardar Shabbat, mas eu preciso compreender o conceito de Shabbat. O que é o Shabbat? Eu preciso cuidar da minha vida espiritual para aquilo que eu vou realizar no mundo físico. Porque é do meu resultado, do meu plantio que eu vou colher para comer. Eu vou ter que sobreviver dos frutos que eu planto. Ah, então, peraí, qual é o tipo de semente que eu tenho jogado por aí? Porque são essas qualidades de sementes que vão definir a qualidade dos frutos que eu vou ter que engolir. Tá entendendo? Então, são critérios espirituais que precisam ser muito bem fixos no meu intelecto. Precisa estar muito forte na minha vida. Por isso que a Torá, ela não fala de coisas do lado de fora. Somente. Fala de coisas do lado de dentro. Fala de dentro. Tudo está aqui dentro de mim. Então, o pai, a mãe, é a minha sabedoria, né, coligada, recebendo do Criador que está fora, mas acima, investindo luz, investindo força, investindo recursos espirituais e fortificando toda essa estrutura minha física, para que a minha alma, dentro desse corpo, dentro dessa roupa material, possa exercer a sua função aqui no mundo físico. Porque quando essa alma, quando esse corpo se desgastar,
né? O que eu chamo de morte, velhice, né? Quando esse corpo não mais suportar, né? Transportar essa alma, quando ele ficar frágil demais, a alma vai se desfazer dele e vai voltar para a sua fonte superior. Se vai voltar realizada ou incompleta, depende da forma como eu a conduzi aqui. Tá entendendo? Então é isso. Tá vendo, gente? Se eu começar a falar, eu desando. Então, se alguém quiser comentar mais alguma coisa aí. Tá tudo certo? Estamos entendidos? José, Denise, alguma dúvida, alguma coisa? Não, por mim tudo bem. Eu cheguei na metade, tá Chegou ótimo. no finalzinho, na verdade, mas tá bom. Saudade dos tempos. Pois é. Vai voltar, vai voltar. Amém. E aí, gente, Renato, deixa eu perguntar, você conseguiu gravar? Não, né? Ah, tá ok. Não, você conseguiu gravar, maravilha, que daí a gente pode colocar lá no canal. Se não conseguiu, não tem problema. O importante é que gravar no coração, tá tudo certo. Não tem problema não. Tá ótimo. Não tem problema não. O importante é que aqueles que pararam para ouvir, ouviram. Tá bem, gente? Então, semana que vem a gente se encontra de novo. E foi uma benção, obrigado aí por vocês terem comparecido. E nisso a gente vai se despedindo por aqui, né? E aguardando ansioso aí a próxima oportunidade de poder se reunir de novo. A paraxá da semana que vem deixa eu ver aqui, Emor, né? Ela começa aqui em Vaikra 21:1. Tá? Então, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa sobre as divisões de leitura, fala com a gente lá no grupo lá que a gente disponibiliza os textos de referência. É muito importante que a gente leia. Tá? E eu não falo isso aí para você, não, falo para mim também. Falo para mim também, que às vezes eu chego tão cansado, entendeu? E aí aquele pode, às vezes, dar uma triunfada. Mas a gente não pode deixar isso acontecer. Tem que reconhecer a importância da Torá, da compreensão da Torá, para desejar buscar mais do que qualquer tesouro. Né? Então, como é que eu honro pai e mãe? Como é que eu honro a sabedoria? Buscando a sabedoria como quem busca pedras preciosas. Um rapaz perguntou no grupo, por que o judeu não fala o nome do Eterno? Porque ele devia falar. Não, os judeus deveriam falar o nome do Criador, sei que tem, porque não pode ficar escondendo. Aí eu falei para ele, cara, se você encontrar um baú de tesouro, cheio de ouro e cheio de pedras preciosas, que vem na tua mente, sair mostrando para todo mundo ver o quanto você é rico, ou esconder para que ninguém te roube? Acho que a resposta é básica, né? Acho que a resposta é imediata, né? Tu acha um baú de tesouro, tu quer sair mostrando para todo mundo, ou tu quer guardar, ou tu quer esconder? Eu quero esconder. Tá entendendo? É verdade. Então, pronto. Quem tem tesouro não sai ostentando. A verdadeira riqueza, ela é protegida, não ostentada. Só ostenta quem tem coisa fútil. A ostentação, ela é algo muito fútil. Então, você não pode usar o teu conhecimento, a tua compreensão de Torá para ostentar, né? Para dizer para as pessoas ou para causar a impressão de como ele é sábio, como ele é santo. Não, você tem que usar esse conhecimento para se elevar espiritualmente e se conectar ao Eterno. Essa é a essência da nossa riqueza, se conectar ao Eterno. E uma vez conectado ao Eterno, tudo isso perde sentido. Todas essas coisas materiais aqui se tornam irrelevantes. Por quê? Porque a verdadeira riqueza a gente já descobriu. Então, tudo aqui, eu quero que isso acabe logo. Mas para acabar logo, eu tenho que fazer jus à minha passagem. Eu vou viver da melhor forma possível, da forma mais correta que eu consigo, para satisfazer o meu Criador, para que quando a minha alma retornar para ele, ele me receba feliz. Está entendendo? E não de cabeça baixa. Não é isso? Yachad, 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 Kulam Kedush.
Yishalcha Yishalesh